Olá, irmãos e irmãs. A nossa aula de escola dominical de hoje estará baseada na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto diz assim: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esse texto da nossa aula de hoje é um texto bastante conhecido e nós o escolhemos por uma razão simples. Nessa época de pandemia, em que nós estamos em situação em que não podemos participar da vida no templo, não temos como nos reunir, não temos como celebrar os cultos no templo como era de costume, e também acontece a mesma coisa com as aulas de escola dominical, ou seja, temos que fazer a gravação do conteúdo da aula de escola dominical, como no caso dessa aula que nós estamos enviando para os irmãos. Então nós pensamos durante esse período todo em qual seria a realidade que mais afeta a nossa igreja e afeta as pessoas pelo fato de não estarem tendo essa possibilidade de participar na vida comunitária. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, como fruto dessa pandemia, nós ganhamos uma oportunidade que talvez até tivéssemos antes, mas que agora ficou ainda mais evidente, que é a possibilidade de nós, no nosso lar, na nossa casa, no nosso tempo de confinamento ou de isolamento social, dedicarmos algum tempo ao estudo e ao conhecimento da Escritura Sagrada. O dia a dia, a correria das coisas da vida normal antes da pandemia faziam com que essa possibilidade de nos dedicarmos à aprendizagem da Escritura nem sempre pudesse ser tão profícua, tão fácil ou tão proveitosa como nesse tempo de pandemia. Então nós escolhemos esse texto para a nossa conversa de hoje. E o tema dessa aula poderia ser definido de uma maneira bastante simples. O que é necessário para que nós voltemos a nos apaixonar pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus? Logo de início, preciso pontuar um detalhe aqui importante para o desenvolvimento da nossa aula de hoje. Nós aprendemos na própria Escritura Sagrada que a verdadeira Palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele é a Palavra de Deus que se fez carne, você encontra isso no primeiro capítulo do Evangelho de João, habitou entre nós e conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, quando nós falamos da Escritura Sagrada, nós estamos falando da revelação a respeito da verdadeira Palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Feito esse ponto, ou destacando esse ponto, nós podemos pensar então na Escritura Sagrada como um testemunho a respeito da Palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E quando nós conhecemos a Palavra de Deus, quanto mais nós aprendemos dela, maior é o crescimento que nós podemos adquirir na Escritura. O crescimento cristão possui várias faces, vários aspectos. Eu vou destacar alguns deles. O primeiro deles é o crescimento espiritual, que é aquele que acontece na direção da santidade divina. Nós aprendemos nas Escrituras que Deus é santo e que nós também devemos ser santos. E, portanto, o primeiro crescimento cristão é o crescimento espiritual. O segundo é o crescimento teológico, que é o crescimento na direção do pleno conhecimento de Deus. A gente tem uma ideia muito errada a respeito da teologia, imaginando que ela é algo para especialistas.
quando na realidade o conhecimento teológico, o crescimento teológico é algo que deve fazer parte da vida de todos os que conhecem a Deus e que conhecem e estudam as Escrituras Sagradas. O terceiro é o crescimento ético. O crescimento ético é aquele que se dá na direção da justiça que agrada a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Escritura, maior a capacidade que nós adquirimos de conhecer a justiça de Deus e de procurarmos viver de maneira semelhante àquilo que Ele espera de nós. O quarto crescimento, ou a quarta face do crescimento cristão, diz respeito ao crescimento orgânico. E o crescimento orgânico é aquele que se dá nas comunidades cristãs que aperfeiçoam a sua vida de comunhão fraterna. E justamente esse aspecto é aquele que é o mais afetado nesse período de pandemia, porque é aquele que nos afasta da vida comunitária, da vida com os irmãos, na vida da igreja, no templo, nas atividades comunitárias que estamos alijados nesse momento. O quinto aspecto, a quinta face do crescimento cristão é o crescimento litúrgico da comunidade, aquele que se aperfeiçoa no louvor e adoração a Deus, em espírito e em verdade. O crescimento litúrgico também é algo afetado pela pandemia, porque nós não temos as condições de estarmos reunidos e, portanto, não temos como celebrar uma liturgia comunitária. Por exemplo, nós não temos como participar da vida do coral, a não ser em ensaios em casa. Não podemos participar do louvor e adoração na liturgia presencial da igreja e, portanto, ficamos também alijados nesse sentido. E um último aspecto, ou uma última face do crescimento espiritual, diz respeito ao crescimento missionário. E o crescimento missionário tem duas dimensões. A dimensão quantitativa, que é aquela que a igreja alcança na medida em que ela proclama a mensagem de Deus a mais e mais pessoas, a mensagem do reino de Deus, e portanto é o crescimento ligado à quantidade. E há uma outra dimensão, que é a dimensão qualitativa, que é a igreja crescendo cada vez mais em qualidade de vida e de testemunho. Esse aspecto do crescimento qualitativo acaba resultando numa prática de serviço amoroso e solidário aos pobres, aos doentes, aos menores abandonados e a tantas outras vítimas do pecado encarnado nos sistemas sociais, políticos e econômicos e até ideológicos. Portanto, esses aspectos, essas faces do crescimento cristão demonstram que, na medida em que nós aprendemos das Escrituras, há resultado na vida da pessoa em todas essas áreas, para que o crescimento não seja apenas crescimento no conhecimento de versículos, em decorar textos e em conhecer histórias bíblicas. Se você atentou para a leitura dos dois versículos que nós fizemos, deve ter percebido que o texto fala em alguns aspectos da Escritura Sagrada, aquilo que ela traz como consequência para quem aprende dela. A Escritura Sagrada recebeu o selo divino da aprovação, ou seja, foi inspirada por Deus, e a palavra inspirada existe para cumprir alguns propósitos que na verdade são propósitos múltiplos. Primeiro, o texto diz que é para ensinar a verdade, ou seja, é na palavra de Deus que nós encontramos a verdade a respeito de Deus, da condição humana, da missão da igreja e também da espiritualidade. Portanto, o primeiro aspecto é que a palavra é inspirada com o objetivo, com o propósito de ensinar a verdade. Um segundo aspecto é que ela é inspirada para condenar o erro.
ela é como um gabarito, digamos assim. A palavra aponta os erros humanos, tanto dentro quanto fora da igreja. Dentro, dizendo respeito à vida da comunidade, e fora, dizendo respeito à vida da sociedade. E se engana quem imagina que a palavra de Deus só é importante para quem crê. Na verdade, ela serve de gabarito para mostrar que também fora da sociedade há muita coisa que precisa ser transformada e que precisa ser adaptada e corrigida de acordo com o gabarito que é a vontade de Deus. Um terceiro propósito da Escritura Sagrada diz respeito à correção das falhas. E corrigir as falhas mostra que Deus, como um Pai amoroso, acaba indicando o caminho da correção das nossas falhas e dos nossos pecados, assim como da sociedade. E um quarto propósito diz respeito a ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, é na palavra de Deus que nós encontramos o mapa da vida agradável a Deus, o caminho da justiça em meio ao labirinto de injustiça e de pecado do mundo em que vivemos. Tudo isso com um objetivo muito claro que aparece aí no seu versículo 17 do texto que nós lemos, com o objetivo de nos conduzir à prática de todo tipo de boas ações, para que nós estejamos consagrados a um ministério múltiplo e multiforme, comprometidos com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso, mesmo ausentes da vida comunitária, que nós voltemos a nos apaixonar pela Escritura Sagrada. É ela que revela a Jesus Cristo, a verdadeira palavra encarnada, e é ela que nos conduz de maneira que agrada a Deus. Aproveite esse tempo em que você está em isolamento social para se dedicar ao estudo da palavra de Deus e principalmente para voltar a se apaixonar por ela. A paixão pela palavra de Deus demonstra que de fato nós conhecemos e queremos crescer no conhecimento e na vida espiritual e na vida cristã. Que Deus abençoe a todos os irmãos nesse tempo de pandemia e que Deus fortaleça a sua vida no conhecimento e no crescimento das Escrituras Sagradas. Um abraço a todos.